bom dia, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 21 de janeiro, e a gente começa o programa de hoje com a tradicional saudação de Márcio Lima, que não está aqui no estúdio. Por onde andas, Márcio Lima? Conte para nós. Olá, Bruna, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, audiência da TV Litoral e do nosso querido Giro Esportivo. Eu estou aqui, Bruna, em Porto Alegre, mais especificamente na Zona Sul de Porto Alegre. Estou no estádio Beira-Rio, é o que dá para ver na imagem aqui atrás, debaixo de um sol, digamos que um sol egípcio, um sol do deserto do Saara. Eu acho que um sol e meio para cada um, Bruno Soares, é o que está em Porto Alegre hoje. Mas está tudo certo, Bruno? Tirando alguns atrapalhos que eu tive aqui com a assessoria de imprensa do Esporte Clube Internacional, e aí eu vou fazer uma meia-culpa, tá, Bruna? Talvez por falta de informação, talvez por falta de habilidade nossa, e aí, né, o meia-culpa, dona Bruna Soares e eu, não tivemos habilidade para solicitar que a assessoria de imprensa do Internacional ou a comunicação permitisse que a gente fizesse uma chamada. Por exemplo, eu vou sair para o canto da imagem agora, daqui. O torcedor colorado que vem a Porto Alegre, ele está acostumado, porque essa é uma área pública, é uma área em que o torcedor tira fotos, tem o nome do Esporte Clube Internacional e logo atrás a estátua do ídolo Fernandão. E para minha surpresa, o segurança veio dizer que nem mesmo ali eu poderia entrar ao vivo com o Giro Esportivo. Então eu fui expulso da área privada do Internacional. Te descobriram, Márcio Lima! Te descobriram, Bruna Soares, que eu sou um infiltrado. E estou aqui no estacionamento do Esporte Clube Internacional. Eu fui até delicado, Bruna Soares. Eu não estou usando a camiseta oficial da TV Litoral porque ela é azul. Eu vim de preto nesse sol escaldante. E nem assim a assessoria de imprensa do Esporte Clube Internacional permitiu que eu fizesse imagens mais isso. É isso aí, mas muito bom dia de qualquer forma para a nossa audiência, muito boa tarde. Vamos falar de Internacional, Bruna Soares? Vamos falar de Inter porque, Márcio, o Inter começa o Gauchão. Amanhã, às 19 horas, então nesta quarta-feira, o Inter encara o Guarani de Bagé em Bagé. Conta pra gente, então, quais são as últimas notícias. Pelo que a gente estava conversando antes, o Inter estava treinando, né? Isso mesmo, Bruna Soares. O Internacional treinou aqui na frente, aqui ao lado, do outro lado da Avenida Beira-Rio, aqui à minha direita, no CT Parque Gigante. O treinamento estava marcado para as 9 horas da manhã e a hora que eu cheguei ali no CT, Bruna, por volta de 15 para o meio-dia, esse treinamento já havia encerrado, já não tinha mais nenhuma atividade física ali nos campos do CT e os jogadores já estavam lá naquela parte de tomar banho, né, de dar aquela relaxada, para o embarque em direção a Bagé, já que o Inter estreia amanhã às 19 horas contra o Guarani de Bagé, lá em Bagé. O que eu pude apurar por ali, Bruna Soares, é o que já vem acontecendo aí e é o que a gente já sabe de informações sobre o Internacional. O Inter vai fazer essa estreia com muitos desfalques, entre eles o goleiro Rocher, e aí o Antony deve ser o titular, que foi muito bem o ano passado, quando foi solicitado tanto pelo Codê, eu acho que pelo Roger um pouco menos, porque o Rocher já estava de volta no time do Inter, mas sempre foi muito bem quando solicitado pelos técnicos do Inter, então o Antony deve ser o titular, e o que está rolando aqui em Porto Alegre, Bruno Soares, neste momento, é essa negociação aí do Vitão com o Flamengo, né? Tá aqui uma informação de bastidores, a famosa Rádio Peão, que essa negociação seria para compensar a questão do negócio do Thiago Maia entre Inter, Flamengo e Palmeiras. Existe, inclusive, o Inter já negou a primeira investida do Flamengo, que estava por volta na casa dos 10 milhões de euros, e o Flamengo, há poucos minutos, fez, pelo que dizem, né, os boatos, como a gente estava comentando agora há pouco tempo, fez uma segunda investida, que deve ser algo na casa dos 11 milhões, considerando os 4 milhões da dívida, o perdão, né, dos 4 milhões Sim. da dívida do Thiago Maia, que o Inter ainda não pagou o Flamengo, do contrato do meio do ano passado. A princípio...
Não existe interesse do Inter. O Inter quer os 10 milhões livres, mais o perdão da dívida. E, nesse momento, a única coisa que existe é o interesse do jogador em ir para o Flamengo. Na verdade, é isso aí mesmo, Bruna. Foi mais ou menos o que eu havia apurado aqui, que há uma diferença de exatamente isso, de 4 milhões, na verdade 3 milhões, né, já que o Flamengo ofereceu 11 ao Inter e o Inter quer 10 limpo, né, 10 líquidos, digamos assim, no caixa, há uma diferença aí de 3 milhões. Se o Flamengo chegar nos 14 milhões, que seriam os 4 milhões da dívida do Thiago Maia e 10 milhões livres nos cofres do Inter, o Inter topa e o Vitão vai jogar lá no aterro do Flamengo. Vai mudar de aterro para aterro, fazendo uma analogia aí, mas enfim, brincando um pouco com isso, claro, com todo respeito ao Esporte Clube Internacional, mas ele chegaria aí a um acordo se o Flamengo subir essa proposta para 14 milhões, foi o que eu ouvi por aqui, Bruna. Só que tem que levar em consideração que tem uma parte que não pertence ao Inter, né? Que pertence ao Palmeiras. Então, aí teria mais um pedaço aí que o Inter precisaria aumentar dessa proposta do Flamengo. Mas, Bruna, eu queria ver contigo para a gente trocar uma ideia sobre o provável Internacional. Eu fiquei sabendo que tu tem essa escalação aí. Com toda certeza, Márcio. A provável escalação de hoje deve ser de amanhã. Eu tô ansiosa por esse jogo, Márcio Lima. É o nosso gauchão, né? Teremos, então, provavelmente, Antony, Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Pablo Aguirre improvisado na lateral esquerda, e a gente já te conta o porquê. Luiz Otávio, Thiago Maia, Alan Patrick, Wanderson, Wesley e Ener Valencia. O porquê que Pablo Aguirre deve ser improvisado na lateral esquerda? Bernabé foi anunciado pelo Inter oficialmente, ele vai ficar, então torcedor colorado, passou o sufoco, Bernabé fica. Só que ele, por estar 2 semanas em atraso de preparação física, considerando o restante do time, ele não deve ser contado como um titular ou até mesmo como um reserva para as próximas 2 ou 3 rodadas do Campeonato Gaúcho no time de Roger Machado. Roger, inclusive, Márcio, eu vou te pedir licença para a gente mostrar um pedaço. O Roger falou na coletiva, quando o Inter foi derrotado pelo México na última quinta-feira, no dia 16 de janeiro, por 2-0, o Roger falou justamente sobre isso, sobre não poder contar com alguns reforços. Agora eu vou pedir para a produção colocar na tela para a gente acompanhar. Mas é isso aí, eu acho que é o começo. Como eu disse, o resultado ele é relevante para a gente analisar, mas nesse momento é outras coisas que se passam na frente na avaliação. Roger, em que nível o time que começou hoje é o time que vai estrear na semana que vem no Campeonato Gaúcho? E se você conta com algum reforço aí, não estou nem me referindo aos que não estão no Beira-Rio, mas também aqueles que já estão, né, estão se recuperando de algum tipo de lesão, se você vai ter algum tipo de reforço. Que nível de quê? Físico, técnico, tático? Né? Sim, reforço para contar para escalar já na próxima quarta-feira. Então, a gente está, né, alguns jogadores que vêm chegando, né, está finalizando fechamentos de alguns, né, do Berna, né, esses caras vão chegar quando chegar numa condição muito atrasada. O próprio Ronaldo, a opção da gente não colocá-lo hoje nesse amistoso, como eu disse, junto com o Fernando, dá mais um trabalho de força, porque ele veio atrasado, né, se apresentou um ou 2 dias depois dos demais, né, aqueles que chegarem vão ter uma defasagem, a gente vai lidar com isso, periodizando o momento desses caras, se possível for, né, porque as individualidades elas são diferentes. Tem gente que sofre mais no retorno, né, ganha um pouquinho mais de peso no retorno, né, perde mais rápido, alcança mais rápido o condicionamento. Dia a dia a gente vai revendo. Quero poder contar com quantos eu puder à disposição. Né, os meninos, como eu sempre friso para vocês, os meninos eles são importantes, eles são um ativo do clube, a gente trata com muito cuidado, mas eles não são a nossa solução. Não é? A gente sabe disso, né? A gente não quer apressar etapas e as questões vão ser devagar. Mesmo que eu tenha me sentido otimista com alguns jogadores, eu tenho que ter muito cuidado com isso, que é muito importante o desenvolvimento da carreira deles.
E, Márcio, então, considerando toda essa questão, como o Roger colocou ali, foram observados esses, como é que eu vou te dizer, alguns pontos negativos que talvez não tenham sido tão negativos assim, porque nesse jogo contra o México, apesar do resultado importar, como o próprio Roger colocou, houveram várias observações que ele pôde analisar quando se trata de bola em campo e jogo valendo. O Inter fez também um jogo na sexta-feira contra o São José, contra o Zequinha de Porto Alegre, venceu por 3-0, mas esse jogo do México realmente foi bastante comentado, principalmente por Roger ter tentado mais uma vez escalar Ener Valencia e Rafael Borré juntos, o que já não deve acontecer agora, quarta-feira. O que tu acha sobre isso? O que tu tem a nos comentar sobre? Bruna, olha só, duas coisas, tá? Primeiro, eu acho que nesse momento a torcida do Inter pode estar sentindo falta e sentindo saudades do lateral esquerdo, do René, né? Já que vai ter aí uma improvisação, o René não está mais no elenco do Internacional, inclusive já foi até apresentado em outro clube, né? Então o Inter nesse momento teria aí só o Bernabé, e eu acho que além da questão, Bruna Soares, para a gente encerrar o assunto da lateral esquerda do Inter, da questão da apresentação mais tarde, eu não sei se esse novo contrato que o Inter fez com o Bernabé, é bem possível que ele ainda precise que apareça lá no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, para que ele seja tem alguns entraves contratuais ainda, além da questão da preparação física. Exatamente, é o mesmo que acontece agora, graças a Deus. Tem uma nuvem aqui, pairou uma nuvem aqui, Bruno, e eu estou muito feliz porque o sol está demais e eu estou de preto. Mas enfim, foi exatamente o que aconteceu também na questão do Cuéllar. O Cuéllar foi apresentado ontem, mas ele ainda não pode ficar à disposição do técnico Gustavo Quinteiros porque não apareceu no vídeo. Bom, Bruna, com relação a essa polêmica da impossibilidade do Ener Valencia jogar junto com o Rafael Borré, eu vou lembrar que no ano passado teve essa polêmica também no Grêmio, em que o Renato Portaluppi dizia que o Monsalve e o Cristaldo, por exemplo, não podiam jogar juntos. É convicção do treinador. Eu, sinceramente, não vejo nenhum problema nesse jogo do Ener Valencia com o Borré, até porque o Ener Valencia é um jogador que fica muito mais tempo fora da área e um jogador que faz jogadas de introdução na área, né? Jogadores que chegam até a área, diferente do Borré, que joga mais como centroavante. Eu acho que caberia, mas não sou eu, Roger Machado, e o Roger disse que não é possível. Eu acho que é só uma convicção do Roger e funcionaria muito bem. Afinal de contas, a gente está falando de dois jogadores de seleção e desde que o mundo é mundo, Bruna Soares, e o futebol tem uma bola redonda que rola no campo e precisa chegar até as redes do adversário, a gente coloca os melhores jogadores e nós estamos falando de um jogador de seleção equatoriana e de um jogador de seleção colombiana, porque não, que Borré já esteve muito tempo na seleção colombiana e foi destaque quando esteve por lá. São dois bons jogadores, né, Márcio? Mas infelizmente nesse jogo contra o México não funcionou. O Roger então vai optar amanhã por Ener Valencia. É isso, é o primeiro jogo, tem toda aquela questão da perna pesada, os jogadores estão retornando. Eu acho que valeria a pena aí a insistência nesse ataque, nesse comando de ataque com o Ener Valencia e com o Borré. Eu acho que quem fica feliz com isso, quando retornar, porque está machucado, né, é o Alan Patrick, que vai ter para quem passar a bola, para a finalização e para os gols do Internacional. Mas a convicção do Roger é ele que manda e provavelmente a torcida não verá mais Ener Valencia e Borré jogando juntos. É provável. Márcio, mas então para a gente encerrar o assunto de Inter, como eu havia comentado, o Inter ele disputou então esse amistoso contra o México, que perdeu na quinta-feira, e já na sexta-feira tinha um último amistoso preparatório para a estreia no Gauchão, que foi contra o São José de Porto Alegre. Esse amistoso o Inter venceu por 3-0. Agora, produção, pode colocar os melhores momentos para nós na tela, por favor.
E agora, então, eu vou te dar um tempo, Márcio Lima, e dar um tempo para o nosso telespectador correr, tomar uma água e voltar, porque eu te quero aqui para a gente falar de Grêmio. Ontem, conta pra gente só um pouquinho, só dá uma palhinha, mas não fala muito. Tá bom, tá certo, Bruno Salles. Onde é que você estava ontem? O sol tá forte aqui, mas olha só, ontem eu estive lá no CT Presidente Luiz Carvalho, o CT de treinamento do Grêmio, que fica ali em frente à arena, assim como é o Parque Gigante aqui em relação ao Beira-Rio. E acompanhei a chegada e a apresentação oficial da maior contratação, né, da contratação de maior impacto do Grêmio para 2025, que foi a chegada do colombiano, do volante Gustavo Cuéllar, e a gente vai falar um pouquinho mais depois do intervalo. Eu vou mudar aqui o cenário também, já que nós vamos falar de Grêmio, né, não mais de Inter, e eu espero vocês depois do intervalo, e eu vou tomar uma aguinha, porque o sol aqui em Porto Alegre está castigando. É isso aí, agora só dá o tempo de pegar uma aguinha e a gente já volta, não sai daí. Até mais. Apresento a vocês o UOL Gastrobar, a principal e única casa de parrilha uruguaia de Capão da Canoa. No coração de Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu 1150, está o UOL Gastrobar, a principal e única casa de parrilha uruguaia do litoral norte gaúcho. Com carnes grelhadas na parrilha e pratos especiais que são verdadeiras obras de arte, o UOL Gastrobar transforma cada refeição em uma experiência inesquecível. Venha desfrutar do melhor da gastronomia uruguaia em um ambiente acolhedor e sofisticado. O UOL Gastrobar, sabores que contam histórias com a autêntica parrilha uruguaia. Esperamos vocês! Então agora a gente volta para falar de Grêmio. Enquanto o Márcio Lima termina de se posicionar, tudo certo aí já, Márcio? Tudo certo, tudo certo. A gente vai falar... Aqui numa sombrinha. Ah, que bom! Agora então a gente vai falar do Grêmio, que estreia amanhã também no Gauchão, fora de casa. Só que o Grêmio, ele estreia às 22 horas. Diferente do Inter, que é às 19. O Grêmio, então, joga às 22 em Pelotas contra o Brasil de Pelotas. Márcio, quais são as últimas notícias do lado tricolor da cidade de Porto Alegre? Bom, Bruna Soares, e a audiência do Giro Esportivo, em especial a torcida do Grêmio, eu estive ontem lá no CT, Presidente Luiz Carvalho, né, acompanhando um pouquinho. Eu também cheguei lá no final do treinamento do Grêmio, já que o objetivo de ontem era a gente falar sobre a oficialização, a apresentação oficial do Gustavo Cuéllar. Mas o Grêmio, Bruna Soares, ele deve ter algumas mudanças, obviamente, né, com relação ao time de estreia do ano passado, né? Hoje pela manhã eu fiz uma comparação sobre isso, né? A gente tem aí 5 jogadores que estrearam no ano passado que não vão estar, entre eles Reinaldo, Soteldo, Diego Costa e outros jogadores por opção técnica mesmo do novo comandante do Grêmio, que é o Gustavo Quinteiros. E a gente vai ter aí, Bruna Soares, a expectativa de jogadores com um ânimo renovado. Por exemplo, o ataque do Grêmio deve ter Pavon e Bright White. Né, o Pavon teve aí por algum tempo até fora dos planos do Renato Portaluppi. A direção acabou mantendo o jogador aqui porque não teve proposta, e ao que me parece, o Pavon está com um ânimo reativado, digamos assim, e deve ser um jogador que vai ser aproveitado pelo Quinteiros. E hoje, inclusive, amanhã, né, Bruno, eu também estou ansioso pelo início do Gauchão, deve estar com titular aí como ponta, digamos, pelo lado direito do ataque do Grêmio, fazendo parceria com o Bright White, que hoje é o titular absoluto do Grêmio.
Além disso, Bruna Soares, o Grêmio está em busca, sim, de um goleiro, já que Marquezin deve se deslocar daqui de Porto Alegre, deve sair de Porto Alegre para ir para Buenos Aires e deve jogar a temporada de 2025 pelo Boca Juniors. Ao que tudo indica, o que se sabe até o momento, essa negociação ela está selada. Ela falta aí a questão do Marquezin chegar em Buenos Aires. Apenas a confirmação oficial, né, Márcio? A confirmação oficial, chegar lá em Buenos Aires, lá em La Bombonera, e se apresentar para o Riquelme, né, o conhecido Riquelme, que hoje é o presidente do Boca, e ser aí parte do elenco do Boca, e o Grêmio vai aí em busca de pelo menos um goleiro, né? E a outra novidade, Bruna Soares, é exatamente entre os arqueiros, como se diz, né? Rafael Grando, né? Desculpa. Gabriel Grando, perdão, deve ser o titular hoje não, mais uma vez amanhã. Márcio, você está muito ansioso, Márcio. Muito ansioso, Bruna Soares. Mas enfim, eram essas as informações de novidades em relação ao time do ano passado. O Grêmio deve ter aí a zaga com Jamerson e Rodrigo Eri. E uma dúvida do Quinteiros entre Rodrigo Eri e Gustavo Martins. Márcio. Na lateral esquerda, Bruna, deve ser Mike mesmo, já que o Grêmio dispensou o Reinaldo e o substituto é o menino que veio da base. Pode falar, Bruna. Duas perguntas. Na realidade, uma incógnita, né? Não sabemos, a respeito dessa situação do Marquezin no Grêmio. Havia um boato de que ele estaria lesionado, por isso não teria sido utilizado no jogo amistoso também contra o São José. Teria sido isso uma opção técnica ou o Marquezin realmente não estaria insatisfeito com algo dentro do clube? Olha, Bruna Soares, eu não tenho essa informação para passar com certeza para o torcedor do Grêmio, tá? Mas vamos pensar o seguinte, o Marquezin, ele chegou ao Grêmio para ser o grande defensor, para ser a grande liderança do time, quando o Grêmio ainda disputava a Libertadores da América. Esse foi o cartaz que o Marquezin chegou aqui. Ele demorou muito tempo para se firmar. Ele foi um goleiro que nos primeiros jogos não passou segurança para a torcida. Claro que o sistema defensivo do Grêmio é muito frágil, já que nas últimas 2 temporadas o sistema defensivo do Grêmio tomou mais de 100 gols. Então não há goleiro, por melhor que ele seja, que vá conseguir desempenhar 100% do seu papel. Mas o Marquezin chegou para isso e demorou muito para confirmar. No final da temporada, Bruna, o Marquezin se destacou sim, foi um dos principais jogadores do Grêmio e novamente a gente pode citar o jogo contra o Palmeiras. Com a chegada de Gustavo Quinteiros, o Marquezin automaticamente se valorizou, já que ele já trabalhou com o técnico Gustavo Quinteiros e automaticamente isso daria uma certa garantia para o Marquezin de que seria reaproveitado no Grêmio da melhor forma possível. Então não me parece, Bruna Soares, que tenha de fato uma insatisfação do Marquezin em permanecer no Grêmio. Eu acho, né, Bruna, que o que surgiu foi a possibilidade de ele voltar à sua terra natal. Ele é um jogador que não é mais tão novo assim, e quem sabe ele quer estar perto dos familiares em Buenos Aires. Marcio, entrando nessa seara que tu estava comentando da questão da idade, o Grêmio também procurou Keylor Navas, que é um jogador, como a gente havia comentado lá no nosso primeiro programa desse ano. Keylor Navas foi um jogador que se destacou na Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. Fez uma ótima passagem pelo Real Madrid, mas no momento ele estaria tentado a vir para o Brasil. O Keylor Navas, ele fechou recentemente com o Newell's Old Boys da Argentina também. Então, quais seriam as opções do Grêmio nesse momento disponíveis no mercado e que tu acreditas que realmente supririam essa necessidade agora de Gustavo Quinteiros? Bom, Bruna, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Keylor Navas, tá? Ontem, na chegada do CT presidente Luiz Carvalho, CT do Grêmio, eu conversei com o Alexandre Bossato. O Alexandre Bossato é um amigo de longa data, eu conheço ele antes ainda dele ser o braço direito do Guerra na campanha para presidente. Então, ontem, chegando, né, com a atualidade, eu encontrei com ele, a gente conversou rapidamente ali nos corredores. E pelo que eu entendi, tá, Bruna, isso não é uma informação que saiu exatamente como eu
eu vou falar através do Rossato, que é o vice de futebol, mas pelo que eu entendi, o Grêmio nunca fez qualquer contato ou qualquer proposta por Keylor Navas. O Keylor Navas sim foi oferecido para o Grêmio, mas ele nunca esteve na pauta do Grêmio, nunca houve qualquer possibilidade ou qualquer momento o Grêmio abriu negociação com o Keylor Navas. Isso ficou muito claro pela conversa que eu tive com ele, e as informações que já estão correndo aqui em Porto Alegre confirmam isso, tá, Bruna? E as outras informações é que o Grêmio estaria tentando aí outros 2 goleiros, os 2 brasileiros, já que o Grêmio, com a chegada de Gustavo Cuéllar, estoura aí, né, ultrapassa aquele número de cota de estrangeiros. Exatamente, podem 9 estrangeiros, o Grêmio tem 10 estrangeiros. O Keylor é um estrangeiro e aí ficaria difícil para o Quinteiros administrar isso. E os 2 goleiros que aí sim, o Grêmio sim está estudando, solicitou informações, foi em busca de informações, seria o ex-goleiro do São Paulo, o Thiago Volpi, né, que é um bom goleiro, fez um bom campeonato pelo São Paulo, está jogando no mundo árabe, e o outro seria o Ele foi transferido recentemente, ele está no Toluca do México. Agora, exatamente, perdão, Bruna Soares, eu tinha lido sobre isso, sobre o Toluca do México, e o Magalhães, né? Matheus Magalhães. Matheus Magalhães, perdão, que está jogando no futebol europeu, se não me engano, está jogando no time de Portugal. Esses seriam os 2 focos do Grêmio, no Braga, nos 2 focos do Grêmio na questão de goleiros, mas Bruna Soares, Gabriel Grano tem amanhã às 22 horas aí a sua grande chance de provar que pode ser o titular do Grêmio, quem sabe pelo menos para o início, para a arrancada da temporada de 2025. Ainda que momentaneamente, né, Márcio? Então, aproveitando que tu havia comentado do treino, eu vou pedir para a produção colocar para nós as imagens do treino do Grêmio que aconteceram ontem. Funciona, força! Isso! Forzate, hidratate bien. Márcio, e é isso aí, né? Vale lembrar que a dupla Grenal, desde o início dos treinos, as duas, tanto o Inter quanto o Grêmio, desde o início dos treinamentos, as duas equipes vêm treinando já com bola. Mas, Márcio, ontem houve um evento o qual o senhor estaria presente. Conte para nós a grande contratação do Grêmio desde Luís Soares. Bruna, só para a gente fechar aí com relação à estreia do Grêmio no Gauchão, então a informação do torcedor tricolor, do torcedor gremista. O Grêmio treinou hoje pela manhã, o pessoal buzinando aqui para mim, tá? O Grêmio treinou hoje pela manhã lá no CT Presidente Luiz Carvalho, o treino foi às 9 da manhã, terminou por volta de 15 para o meio-dia, os jogadores ali se arrumaram ali no CT, foram para o hotel do Grêmio, né? Todo mundo sabe que o Grêmio tem um hotel temático aqui em Porto Alegre, onde acontecem as concentrações, fica no bairro Moinhos de Vento, e às 14 horas está previsto o deslocamento do Grêmio em direção a Pelotas para a estreia do Gauchão amanhã às 22 horas contra o Brasil de Pelotas, tá? Para encerrar aí essa questão da estreia do Grêmio. Falando sobre ontem, Bruna Soares, ontem foi oficialmente apresentado a toda a imprensa gaúcha, né, e também ao torcedor gremista, o novo contratado do Grêmio, a maior contratação do Grêmio para a temporada até o momento, que é Gustavo Cuéllar. Gustavo Cuéllar foi apresentado ontem lá na sala de imprensa do CT, é uma sala um pouquinho menor, então a gente ficou meio embolado lá, toda a imprensa, tinha bastante gente, todos os veículos de imprensa estavam lá, inclusive a TV Litoral, através desse repórter tricolor que você fala aqui. Que bacana, Márcio. Grande momento, inclusive já está nas nossas redes sociais, né? Quem quiser acompanhar, além de ver aqui no Giro, também pode acompanhar direto nas nossas redes sociais, @tvlitoral.rs. Mas, Márcio, conta pra gente um pouquinho, porque o Cuéllar, ele é um volante colombiano de 32 anos e ele assina por 2 temporadas com o Grêmio. O que tu acredita que ele realmente vai poder agregar e contribuir com o time de Gustavo Quinteiros?
Bom, Bruno Soares, ontem, inclusive, a minha pergunta para o Gustavo Cuéllar, eu fui a penúltima pergunta, né? E isso é legal porque os colegas vão perguntando e tu vai tendo a oportunidade de formular uma pergunta que ninguém fez. E a pergunta que eu fiz para ele, que está lá no Instagram da TV Litoral, vai lá ver o que foi que ele respondeu, qual foi a minha pergunta. Não sei se a gente vai rodar aí, mas enfim, Bruna, foi exatamente sobre essa expectativa, Bruno Soares. Eu perguntei para o Gustavo Cuéllar se ele estava preparado para receber da torcida do Grêmio esse carinho e se ele entendia que neste momento ele é sim a contratação mais badalada do Grêmio para 2025. E aí, Bruno Soares, além de ele dizer que vai trabalhar muito, que está preparado para isso, que o nome dele é trabalho, foi mais ou menos o que ele falou, uma coisa muito interessante me chamou a atenção, e é esse ponto que eu trago para a gente aqui, para a torcida tricolor, é que o Gustavo Cuéllar, além, obviamente, confio no futebol dele, é um bom jogador, fez excelentes temporadas pelo Flamengo. Se vier o Gustavo Cuéllar do Flamengo, o Grêmio acertou o meio de campo e traz o melhor jogador até o momento para o futebol brasileiro, tá, Bruno Soares? Sem sombra de dúvidas, esse é um ponto. Mas o ponto que eu quero destacar é que Gustavo Cuéllar disse o seguinte: eu enxergo inclusive essa vinda para o futebol brasileiro, especificamente para o Grêmio, como uma nova chance de eu retornar para a seleção colombiana e disputar mais uma Copa do Mundo. Então isso para mim já serve como aval para essa grande contratação. Márcio, então agora eu vou pedir para a produção rodar para nós o VT da apresentação do Cuéllar no Grêmio. Alexandre Rossato, Guto Peixoto, o diretor, vão fazer a apresentação do Gustavo Cuéllar. Depois o Cuéllar concede a primeira entrevista coletiva dele. Eu peço que vocês todos se identifiquem, como tem sido praxe, nome e veículo, para que ele vá conhecendo a todos. Rossato, por favor. Bom dia, estamos aqui então para apresentar nosso novo reforço, o novo atleta do Grêmio, Gustavo Cuéllar. A gente está muito feliz com a contratação dele, otimista com os resultados que ele vai nos apresentar. O currículo dele dispensa comentários aí, porque da contratação dele, acho que a carreira dele fala por isso. E seja bem-vindo então, Gustavo. Novo jogador do Grêmio. Com a camiseta do Cuéllar. Então tá aí, Márcio, apresentado oficialmente Gustavo Cuéllar, o novo volante do Grêmio, que tem um objetivo muito claro, como tu mesmo comentaste, fazer dessa temporada uma temporada boa o suficiente para que leve ele de volta para a seleção colombiana. Eu vou aproveitar, antes de voltar para ti, pedir para a produção colocar a tua pergunta para ele na coletiva e depois a gente volta para comentar ela. Cuéllar, bom dia, tudo bem? Márcio Lima, da TV Litoral. Cuéllar, eu queria te fazer uma pergunta bem específica, eu acho que sobre a tua qualidade técnica e a vontade que tu tinha de vir para o Grêmio e o Grêmio de te contratar, isso já ficou claro até esse momento da entrevista. Mas o Grêmio, há muito tempo, até a chegada do Soares, o Grêmio sempre teve um protagonista, sempre teve um ídolo, sempre teve uma liderança dentro de campo nos times do Grêmio e nos melhores momentos do Grêmio. O Cuéllar está preparado para isso, o Cuéllar tem consciência que é até o momento a maior contratação do Grêmio e que a torcida deve querer isso, deve esperar isso do Cuéllar, e o Cuéllar está pronto para isso, para receber esse carinho do torcedor e transmitir isso não só através da bola, mas como liderança também. Eu estou preparado para trabalhar muito forte para me ganhar, como tenho feito nos 4 clubes que eu passei na minha vida, 5 clubes. Ganhar um respeito primeiro dentro do clube, depois dos torcedores, que é o maior patrimônio nesse caso do clube. Então, estou preparado para isso, para trabalhar, treinar muito forte
e me ganhou o respeito de todo mundo. E obviamente tem vários tipos de lideranças dentro do campo, fora do campo. Eu me considero tipo de líder que chama os companheiros dentro do campo, principalmente, com esforço, com dedicação, com não dar uma bola perdida e sempre dar o meu melhor para o clube que nesse momento eu estou. Então isso é muito claro e o torcedor do Grêmio tem que esperar de mim respeito pelo clube, entrega, raça, como se fala, e muita vontade. Obviamente, algumas vezes estamos expostos aos erros, que somos seres humanos, certo? Tomara que não aconteça, mas pode acontecer isso. Mas eu sinto-me com a força para me preparar, para errar o menos possível e ganhar o respeito de todo mundo aqui em Porto Alegre, no Grêmio. Márcio Lima, tipo de líder, será que temos aí um status de capitão? Bruna, olha só, eu senti muito isso ontem, tá? Deixa antes de eu falar sobre isso, trazer uma curiosidade pro torcedor do Grêmio, tá? Olha só que legal, eu acho que isso foi totalmente por acaso, mas eu gostei do que vi. O Cuejar, se vocês verem ali lá naquele primeiro vídeo, o Rossato e o Guto Peixoto, que é quem comanda o departamento de futebol junto com o Rossato, entregaram para o Cuejar, para o Gustavo Cuejar, a camisa de número 6 da lateral esquerda, que era do Reinaldo. E eu levei numa boa, eu acho que foi uma forma de exorcizar esse profissional que esteve aqui por 2 temporadas no Grêmio e que não foi muito bem. E que muitos gols do Grêmio passaram pela péssima qualidade técnica que ele apresentou. Meu Deus, Márcio Lima soltando verbo. Então, assim, eu vi como algo positivo ele estar com a camisa número 6. Mas vamos falar do Gustavo Cuejar, que é o que interessa, Bruna Soares. Gustavo Cuejar, sim, deve vir para ser aquele camisa 5. Ele deixou muito claro que ele é primeiro volante, que ele sabe fazer as funções, por exemplo, de um segundo volante, de um camisa 8, mas que ele é o camisa 5, é o camisa 5 combativo, é o camisa 5 que carrega o piano, é o camisa 5 que é a liderança dentro de campo para os seus companheiros, mas que o conjunto disso traz muita qualidade técnica para o time do Grêmio. E eu acho que essa é a grande vantagem, e eu acho que essa é o grande acerto do Grêmio na contratação de Gustavo Cuejar, e ele deve assumir o lugar de titular assim que possível, no lugar do Dodi, que vem exercendo aí essa função de primeiro volante, muito bem, diga-se de passagem, no final da temporada, mas ele deve perder a titularidade aí para o Gustavo Cuejar, e aí eu acho que o Grêmio começa, Bruna Soares, a formar um elenco, inclusive com substitutos que vão manter o nível técnico, caso seja necessário, e eu acho que o Grêmio acertou muito em Gustavo Cuejar. Ele será o principal líder do Grêmio e o principal expoente técnico do time do Grêmio em 2025, até que chegue alguém com o mesmo staff, ou quem sabe ainda melhor, para fazer parte do elenco do Grêmio, Bruna. Que legal, Márcio. Então são grandes as expectativas por essa contratação do Gustavo Cuejar, assim como foram, e tu mesmo havia perguntado para ele, quando houve a chegada aqui, então, de Luizito Soares. Exatamente. A responsabilidade é a mesma, compartilhada? Como seria isso? Olha, Bruna, a pergunta que eu fiz para o Cuejar foi exatamente isso. Tentando traçar um paralelo entre essas duas contratações, claro que a gente tem que guardar todas as proporções. Nós estamos falando de Luizito Soares. Luizito Soares foi um jogador que o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil, né, nunca tinha visto alguém semelhante ao Luizito Soares passar por aqui. Diferentes funções táticas também, né, Márcio? Exatamente. A gente está falando de um atacante que tem menos responsabilidade de organização técnica, de organização tática, de marcação. O contrário de Gustavo Cuejar. Mas eu fiz essa comparação, Bruna, porque na minha memória eu tenho o Cuejar do Flamengo. E o time do Flamengo, em especial o time do Jorge Jesus, ele passava especificamente pelos pés de Gustavo Cuejar. Se Gustavo Cuejar jogasse bem, o Flamengo jogava bem. Tanto que a torcedor do Flamengo não sentiu a saída, por exemplo, do grande jogador do Flamengo, que é o
A gente está tendo um pequeno probleminha de conexão com o Márcio. Mas então, aproveitando que o Márcio, enquanto ele consegue restabelecer a conexão, Márcio, já nos escuta? Enquanto o Márcio está restabelecendo a conexão, a gente vai colocar para rodar, então, um VT, porque o Grêmio anunciou um documentário Foi onde de surgiu a primeira Luizito vez Soares. o nome do Soares. Se havia algum momento que era possível, era esse momento em que ele estava no Uruguai. A primeira reação foi susto. Falei para ele que ele vindo, ele ia se espantar. Todo el mundo dudaba desde un principio de qué podía llegar a ser Suárez en Gremio. Y cuando la gente empieza con ese rum de dudar, ahí es donde yo más me mentalizo y más grande me hago en esos momentos, de decir, ¿tienen dudas? Voy a demostrar que no tienen que tener dudas. Suárez, o toque por cima, que alegria! Pistoleiro é diferenciado! Márcio, é muito interessante que o Grêmio tenha liberado essas imagens agora, então, e tenha anunciado esse documentário com o Luizito Soares, como a gente havia comentado anteriormente, tu estava respondendo, com a responsabilidade compartilhada agora a partir da contratação de Gustavo Cuéllar. É isso, Bruno. Só pra gente encerrar, eu tava tentando lembrar do Gerson, tá? O jogador do Flamengo que tá na seleção, que hoje é o grande expoente do Flamengo, e o Cuéllar, quando foi contratado do Flamengo, foi para substituir, na verdade substituir não, né, porque ele ainda não tinha chegado ao Flamengo, mas ele era o grande expoente do futebol carioca, ainda jogando pelo Fluminense, né, e o Cuéllar fez muito bem esse papel, e na verdade o Gerson, quando veio para o Flamengo, ele veio para ser reserva do Cuéllar. Então é esse Cuéllar que eu espero ver em 2025 no Grêmio. Em relação aí, Bruno, ao que rodou o documentário do Soares, é merecido, é o que a gente falou. O Soares é um jogador que dispensa qualquer comentário, e tomara que a gente possa ainda ver um jogador no nível de Luizito Soares jogando aqui no futebol gaúcho, seja pelo Inter, seja pelo Grêmio. Claro que como gremista eu quero que seja pelo Grêmio, mas eu vou ficar feliz em ter um jogador desse nível no futebol gaúcho. Engrandece nosso estado, né, Márcio? Engrandece nosso estado, nosso futebol, e dá maior relevância para o que é daqui. Então, com isso a gente fecha de Grêmio, e eu vou chamar mais um rápido intervalo para depois a gente dar uma passada por outras informações que estão acontecendo, tanto no mundo do automobilismo, quanto, Márcio, tu vai ficar muito feliz com essa notícia, no mundo do futebol americano. Vai ter NFL de novo aqui no Brasil esse ano, e eu te conto mais depois do intervalo. Apresento a vocês o UOL Gastrobar, a principal e única casa de parrilha uruguaia de Capão da Canoa. No coração de Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu 1150, está o UOL Gastrobar, a principal e única casa de parrilha uruguaia do litoral norte gaúcho. Com carnes grelhadas na parrilha e pratos especiais que são verdadeiras obras de arte, o UOL Gastrobar transforma cada refeição em uma experiência inesquecível. Venha desfrutar do melhor da gastronomia uruguaia em um ambiente acolhedor e sofisticado. O UOL Gastrobar, sabores que contam histórias com a autêntica parrilha uruguaia. Esperamos vocês! E estamos de volta, então, para o nosso bloquinho final do Giro Esportivo. Márcio Lima, uma informação vazada
dá conta de que a Prefeitura de São Paulo confirmou, ainda que sem data e sem times, no calendário oficial de eventos do ano, a próxima partida da Liga de Futebol Americano aqui no Brasil. O que tu acha disso, Márcio Lima? Eu acho espetacular, Bruna Soares. Eu sou um apaixonado pela NFL e vou torcer aí, quem sabe, os Niners, né? Quem sabe os São Francisco 49ers seja o time que vem jogar aqui no Brasil. Torceremos nós dois, Márcio Lima. Bruno, acho que é a única forma de a gente torcer juntos pro mesmo time, Bruna Soares. É na NFL que nós gostamos do São Francisco 49ers, que ficou fora dos playoffs, né? Os playoffs da NBA já começaram, é uma grande pena, a segunda temporada consecutiva aí que os 49ers, na passada até ficou, né? Nos playoffs, mas não chegou nas finais, não chegou ao Super Bowl, que acontece em fevereiro. Mas enfim, a NFL é um grande espetáculo, a NFL, e é muito legal saber que vai retornar ao Brasil. Foi um sucesso, né? O jogo entre os Packers, né? Olha só a memória. Mas enfim, os Packers... A memória é uma vaga lembrança hoje. Exatamente. Mas, legal, Bruno, eu acho que é muito legal isso. São outros esportes e que movimentam aí turismo, movimentam várias coisas, né? Outros digamos, os hermanos, por exemplo, vêm ao Brasil para assistir esses jogos. Todo mundo gosta de NFL e eu acho muito legal e torço para que isso realmente aconteça. Márcio, eu estava lendo aqui, o jogo deve se repetir, como eu falei. A Prefeitura de São Paulo divulgou o calendário anual de eventos na semana passada e tem uma data reservada no mês de setembro para um jogo da NFL. Não foi divulgado em qual campo deverá acontecer, porque houveram alguns problemas, tanto de transporte, deslocamento ali, quanto o gramado do Itaquerão, que foi muito reclamado pelos jogadores. Deverá, então, a probabilidade é que haja uma mudança. Pode ser que vá ou para o Morumbi ou para o Allianz Parque, mas o jogo deve permanecer em São Paulo. Não temos data, não temos time e não temos nenhum mando de campo definido ainda, mas com o embalo dos anúncios que estão acontecendo pela NFL de outros jogos fora dos Estados Unidos, a previsão é que entre essa semana e a semana que vem já sejam feitos alguns anúncios que deem conta sobre esse jogo que vai acontecer aqui em setembro no Brasil. Legal, Bruna Soares, muito legal. E eu torço, quem sabe aí, de fato, possa vir o São Francisco 49ers. Seria muito legal, né? Até em função de tudo que está acontecendo lá no estado da Califórnia, tudo que está acontecendo, né, em termos dos incêndios, dos grandes incêndios que estão acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que seria legal aí vir um time representando aí o estado da Califórnia para jogar aqui. E o outro time que eu não lembrava, viu? A memória, ela falha, mas ela volta. Foi os Eagles, né? Foi o Philadelphia Eagles. Márcio, sol, a gente te perdoa porque tá muito quente aí em Porto Alegre. Tá certo, mas que legal, Bruno, eu acho que vai ser muito legal e quem sabe, né, a gente pode sonhar, quem sabe um dia pode estar no Beira-Rio ou na Arena, um jogo da NFL, e eu acho, tá, Bruno, que deve ir mesmo pro Allianz Parque, porque alguns estádios da NFL lá nos Estados Unidos são com grama sintética, então não vai haver nenhum problema para os jogadores. Eu dei uma olhada para trás aqui, Bruno, porque acabou de cair um pedaço do galho da árvore em mim, e eu tô meio ressabiado. Nas férias do Rio de Janeiro aconteceu um evento não muito legal comigo aí, com uma garça. Então eu fui dar uma olhada. Márcio, temos que inclusive achar esse vídeo. A Dai tem que mandar para nós esse vídeo que a gente precisa publicar. Vídeo cacetado no Rio de Janeiro. Não é nada agradável, mas eu vou ver se ela tem. E Márcio, mais uma super notícia também de outras informações, porque aqui no Giro a nossa missão é essa, é te deixar atualizado sobre tudo o que acontece no mundo dos esportes, seja no futebol americano, seja no futebol local ou até no automobilismo. Os fãs de automobilismo, Márcio Lima, estão completamente enlouquecidos. Um dia histórico chegou. Ontem, Lewis Hamilton foi oficialmente apresentado pela Ferrari em um dia de uma garoa tipicamente britânica na Itália. Chovia, mas chovia levemente.
O piloto, então, segundo a Ferrari, a escuderia que a partir de agora ele representa na Fórmula 1, ele conheceu todos os departamentos e foi apresentado aos colaboradores da empresa. Hoje, ele deve ter os primeiros testes no simulador, famoso simulador da Ferrari. Mas os testes, Márcio, da pré-temporada, onde realmente ele deve entrar em um carro, serão no dia 26 e 28 de fevereiro, no Bahrein. O primeiro GP, ele acontece apenas no dia 16 de março, na Austrália. Bruna, muito legal. Eu sou fãzão aí do como eu chamo, Lewis Hamilton, né? Nosso querido Lewis Hamilton. Trazendo uma tradução literária. Bruna, olha só, é muito legal essa imagem. Eu gostaria muito de ter visto, por exemplo, o Ayrton Senna pilotando uma Ferrari. Aí não foi possível. Mas o Lewis Hamilton é um fã do Ayrton e ele sempre deixou muito claro que ele começou na Fórmula 1 porque a inspiração dele foi o Ayrton Senna. Então me representa um pouco também como brasileiro ver um grande piloto, um piloto do nível do Lewis Hamilton assumindo uma Ferrari, e eu tô com uma expectativa muito grande para a temporada da Fórmula 1. Márcio, aproveitando, falando em expectativa, Hamilton é heptacampeão, ou seja, 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1. Eu não sei se tu observou ali na foto, mas a foto tem 7 janelas vermelhas e uma porta vermelha. Será isso, então, a abertura da porta do 8º título? Eu acho que isso representa as duas equipes, Bruna, e aí já estou colocando o Hamilton como equipe, que podem ganhar 8 títulos esse ano. A primeira delas é o Grêmio aqui no Gauchão, pode ser octacampeão, né? E a outra é o próprio Hamilton, que pode conseguir aí 8 títulos. Então, gostei, Bruna, gostei da tua analogia, e isso aí está abrindo aí a possibilidade de um 8º título, e nesse ano quem pode fazer isso é o Grêmio Lewis Hamilton. Ah, meu Deus, não. Olha, depois dessa, Márcio, mas então pra gente ir se despedindo, tem mais um feito histórico na Fórmula 1. Depois de 75 anos de história, pela primeira vez, uma equipe anuncia uma engenheira de corrida. A alemã Laura Miller, de 33 anos, ela será engenheira de corrida do Sebastian Ocon da Haas. Tá aí, ela foi promovida pela equipe, ela já começou em campeonatos de endurance muitos anos, e agora então é a primeira mulher engenheira de corrida da Fórmula 1. Que legal, Bruna Soares, é isso, as mulheres ocupando os lugares que elas querem. As mulheres podem ocupar o lugar que elas quiserem, as mulheres têm competência, talento e tudo mais que é necessário para alcançar voos que elas desejarem. Não há limites para nenhuma mulher, e a prova disso é essa grande profissional que está assumindo um cargo muito importante dentro da Fórmula 1, algo que eu não lembro, Bruna, se isso já aconteceu na história da Fórmula 1. E eu quero aproveitar, Bruna Soares, para mandar um beijo aqui, para mandar um abraço e um beijo muito cheio de amor para alguém muito especial, que é a minha esposa, a Daiane. Ela deve estar nos assistindo aqui e ela sabe por que eu estou mandando esse abraço para ela. Beijo. Beijo, Dai. Estamos todos mandando um beijo para ela, então. E, Márcio, a última notícia de hoje, a gente volta agora para o mundo do futebol, para a gente encerrar o programa de hoje. Depois de 12 anos, Neymar, existe possibilidade de que retorne oficialmente ao Santos, a jogar no futebol brasileiro, já que o Al Hilal, do técnico Jorge Jesus, não pretende contar com o camisa 10 para o campeonato saudita. Pode ser que até o meio do ano, Neymar, então, retorne aos gramados do futebol brasileiro. O que tu acha disso? Neymar ainda tem futebol para jogar, para fardar num Santos e disputar o Campeonato Brasileiro de igual para igual? Ou as lesões que ele teve ao longo da carreira podem impedir ele de ter maiores participações ativas e, quem sabe, chegar novamente a uma seleção brasileira?
Olha, Bruno Soares, a gente volta ao assunto anterior, quando estávamos falando de Luiz Soares, de Cuejar, de Borré, de Ener Valencia, né, de jogadores de nível de seleção, como tantos outros pelo Brasil, o próprio Diego Costa, né, o Paulinho, que está no Atlético Mineiro, enfim, a gente pode citar vários jogadores. Quem tem a ganhar com isso, Bruno, é o futebol brasileiro, aumenta a qualidade do futebol brasileiro. Sim, o Neymar ainda tem muito futebol, tem muita bola para dar, tem muita qualidade técnica e pode fazer o Campeonato Brasileiro aí ser muito atrativo. Sorte para a torcida do Santos, tomara que sim, tomara que o Neymar venha. Quem sabe é isso que o Neymar precisa para retomar o bom futebol, para ter foco na sua carreira. Eu acho que o principal problema do Neymar nunca foi a falta de qualidade técnica ou o bom futebol, mas sim o foco na carreira e o interesse de fato por fazer as coisas acontecer. Eu acho que por muito tempo foi colocada uma responsabilidade exagerada em cima do Neymar, que ele não soube administrar, e quem sabe um retorno às origens, ao futebol brasileiro, faça com que o Neymar volte a ter foco, volte a ter alguma motivação, né, Bruno? Porque futebol ele tem, e aí todos nós ganhamos, nós como profissionais esportivos, do futebol brasileiro, a torcida do Santos, e em especial a seleção. Que legal, eu torço muito por isso. Marcio, desde 2018, né, vale lembrar, quando a gente fala de responsabilidade, desde a Copa de 2018, exato, ele tem uma pressão bastante grande de ser o cara que vai levar o Brasil a conquistar novamente um título de Copa do Mundo. Exatamente. Então, quem sabe, se reencontrando, ele possa efetivamente fazer isso. Será que ainda tem espaço para o Neymar na nossa seleção? Ah, Bruno, eu acho que sim. Eu acho que sempre tem espaço para jogador bom. E o Neymar é um jogador bom. O Neymar não desaprendeu a jogar. Eu acho que o problema do Neymar é muito mais ele reencontrar uma nova motivação, um novo foco, um novo objetivo. E quem sabe esse retorno ao futebol brasileiro pode ser essa mola propulsora para a gente voltar a ter aquele Neymar lá do início da carreira, quando jogava exatamente no Santos, né? O Neymar então, do Moicano, né, Márcio? Exatamente, o Neymar do Moicano, que foi campeão da Libertadores com o Santos, né, Bruna? Então eu acho que vale sim. Eu voto nisso e acho que pode ser uma boa para todos nós. Que bom, Márcio. Então, vou pedir que tu te despeça desse lugar maravilhoso e também da nossa audiência maravilhosa. E deixa um recado que terça-feira eu te quero aqui no nosso estúdio de verão com a gente, pra gente fazer um super programa direto da beira-mar de Capão da Canoa. Legal, Bruna Soares. Eu quero aqui agradecer a audiência da TV Litoral, a audiência do Giro Esportivo. Eu estou aqui no complexo do Beira-Rio, digamos assim. Legal, sim, um ambiente muito legal, não é porque eu sou gremista, é muito legal. Tem muitos torcedores andando por aqui, Bruna. De vez em quando vocês olham aqui, eu estou olhando para o lado, olhando para o outro, mas é porque o pessoal passa aqui de carro ou de lotações, né? Tem aqui em Porto Alegre minha banda, buzina. Então eu não quero ser indelicado, eu acabo olhando para o lado e abanando para todo mundo. E sim, fica aqui o convite amanhã. Começa o nosso gauchão com o Grêmio, com o Inter, com o Juventude, com o Caxias. Na quinta-feira a gente vai repercutir tudo o que aconteceu nessa primeira rodada do gauchão. Eu possivelmente vou estar fazendo a cobertura do jogo do Grêmio domingo às 16 horas aqui em Porto Alegre, já contra o Caxias. Primeiro jogo na arena, quem sabe a gente pode ver aí Gustavo Cuejar alguns minutos em campo. Eu acho difícil, mas há possibilidade. Mais uma vez, Bruna Soares, obrigado. Esperaremos apenas as regularizações, né, Márcio? Exatamente. Obrigado à audiência do Giro Esportivo. Obrigado a ti, Bruna, que está aí no estúdio. Esse bate-bola que nós fizemos aqui foi muito agradável. Eu gosto dessa parte de repórter, de rua, né? E apesar aqui dos empecilhos que foram criados, foi tudo muito legal. E mais uma vez, contamos com vocês, a audiência do Giro Esportivo, na próxima quinta-feira, ao 12h30, aqui na TV Litoral. Eu espero vocês, Bruna. Obrigado, um beijo no coração. Eu agora vou pro shopping aqui almoçar e tomar uma água bem gelada que eu tô precisando. Que o calor tá forte, né? Mas então tá, a gente se despede da tua audiência e quinta-feira eu te espero aqui, 12h30, com mais informações sobre o mundo dos esportes. Até lá!